Nutri, você já teve alguma dúvida em relação ao qual pré-treino utilizar com o seu paciente? Ou de repente seu paciente já chega utilizando algum pré-treino e você fica na dúvida, qual será que eu utilizo, qual que eu prescrevo, enfim. Hoje eu vou te falar um pouco mais sobre todos esses pontos correlacionados ao pré-treino e qual utilizar. Meu nome é Linda Davi, sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Vamos lá, eu vou te mostrar alguns tipos de pré-treino que eu tenho aqui. Lembrando que nós temos vários, são dezenas de pré-treinos e você de repente pode ter algum outro na sua casa ou de repente você indica algum outro para o seu paciente, mas a gente vai falar de alguns pontos que são mais comuns presentes nesse pré-treino. E aí você comenta aqui embaixo para mim se você usa esse pré-treino, se você usa outro, se no seu pré-treino tem outra composição. Enfim, a gente vai conversando. Vamos lá, vou te mostrar alguns então. Vou começar de modo aleatório, não é preferência, de modo bem aleatório, com esse daqui, chamado Assault. Conhece? Assault. Vamos lá então verificar quais são os componentes que nós temos no Assault. Vejam aqui, para cada paciente é importante observar que nós temos algumas escolhas que podem ser melhores para uma pessoa do que para outra. Vou te explicar um pouco melhor. Então olha só, nesse componente, nesse pré-treino, nós temos creatina, 1 grama de creatina nessa composição. E eu te pergunto, creatina é interessante? Puxa, normalmente sim. Nós temos vários efeitos super eficazes da creatina, especialmente pensando em musculação, pensando em hipertrofia muscular, obviamente, num treino onde nós temos aí envolvido, não é só tomar creatina e pensar que ela vai aumentar a massa muscular, óbvio. Mas a questão é, normalmente, a dose de creatina é um pouco maior, não apenas 1 grama. E lembrando que não é obrigatório o consumo de creatina pré-treino. Inclusive, nós temos trabalhos que mostram pra gente que creatina pós-treino seria até mais interessante. Vale lembrar que creatina pode ser consumida a qualquer momento do dia, mas alguns trabalhos mostram mais eficácia após o treino, juntamente com carboidrato ou uma refeição que tenha carboidrato e proteína na sua composição. Então vejam que essa quantidade de 1 grama é pequenininha. Bom, nada impede também que seu paciente use esse pré-treino, que tem creatina 1 grama, e depois ele complemente mais creatina depois. Também é possível, sem problemas, mas lembrem-se que essa quantidade apenas é pequena. Outro ponto, cafeína, que é o ponto mais importante pra gente, né? Quando a gente fala em pré-treino, o componente mais importante é o ergogênico, para que você tenha uma boa aptidão durante o exercício. E a cafeína é o principal que nós temos. Então, nesse sentido, teremos cafeína em todos os pré-treinos, ou enfim, grande maioria deles. A questão é, a dose de cafeína normalmente, pensando em recurso ergogênico, varia de 3 a 6 miligramas, 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal. Então, se o paciente tem 60 quilos, 60 vezes 3 dá 180 miligramas de cafeína. Essa quantidade aqui, para esse paciente de 60 quilos, 200 miligramas, tá ok. De 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal, ok, perfeito. Só que para alguns pacientes pode ser um pouco de mais e para alguns pacientes um pouco de menos. Outro ponto importante, cafeína nem sempre é tão interessante assim para todo mundo. Vejam que muitos pacientes nossos têm ansiedade, taquicardia, passam mal, cefaleia, dor de cabeça por conta de utilização de cafeína. Então, nesse sentido, cautela, não é para todo mundo. Se o paciente não tolera cafeína, é claro que nós teremos então mais cautela em relação a isso. Nós temos outros componentes aqui também, como por exemplo, a arginina, que é um vasodilatador, e esses componentes nós vamos encontrar também em outros pré-treinos. Nós estamos falando aqui sobre esse, mas tem outros também. A arginina é um potente vasodilatador. Não estou dizendo que é obrigatório, eu tenho que tomar um vasodilatador. Você já conseguirá um processo de vasodilatação no seu treino. Mas, enfim, a arginina dá uma ajudinha. Pode ser interessante. Até porque quanto mais você vasodilata, mais fluxo sanguíneo chega, já vai chegar de qualquer maneira, mas enfim, vai chegar um pouquinho mais, que tem nutrientes importantes ali, oxigênio, carboidratos e por aí vai. Então é importante pensar, assim, em arginina. Taurina pode ser interessante, como um recurso também ergogênico de despertar, deixar a pessoa mais alerta, é interessante, pode ser inserido. Então esses são os principais componentes que nós temos aqui nesse tipo de pré-treino. Nós temos vários outros que nós vamos mostrar agora. O próximo também é bem conhecido, bem famosinho, que é o NO Explode. Vou te mostrar a fotinho dele. NO
explode. Vejam que aqui, mais uma vez, o que mais importa é que a gente avalie, verifique, identifique o que tem na composição. Então vamos lá observar o que tem aqui. Ó, tá ao contrário aqui a imagem, por isso que eu tô virando. O que acontece? Ó, nós temos aqui nesse pré-treino vitamina D. Não estou dizendo que vitamina D é ruim, muito pelo contrário, até porque a vitamina D ela é fundamental e a gente tem normalmente uma quantidade que é insuficiente. Não é que você precisa tomar vitamina D pré-treino, você pode ajustar ao longo do dia tranquilamente. Então vejam que muitos componentes do pré-treino não precisariam estar ali, mas se eles estão, tudo bem, não tem problema. Um outro ponto que esse pré-treino tem, que vários apresentam, não são todos, mas alguns apresentam, um complexo de vitaminas e minerais, especialmente vitaminas do complexo B. Então B6, B9 e por aí vai. B12. Vejam que também não é obrigatório você colocar vitaminas do complexo B durante seu treino, ou pré-treino, ou pós-treino. A questão mais importante é ajustar ao longo do dia. Então nada impede que você faça uma outra formulação de repente para esse paciente de acordo com a necessidade real dele de vitaminas do complexo B. Elas estão aqui, enfim, podem ser interessantes, mas não são obrigatórias. E não só essas vitaminas, mas também, por exemplo, igual tem aqui, nós temos cálcio, sódio, magnésio. A questão é, se o seu paciente ele tem durante esse treino, e é um esporte de endurance, é um paciente que faz uma bike, é um paciente que corre, é um paciente que tem um grande gasto de eletrólitos, aquele paciente que transpira bastante, realmente a inserção de alguns eletrólitos, de alguns componentes como sódio, como potássio, a gente perde pelo suor. Já percebeu aquele atleta que faz uma maratona enorme, fica até esbranquiçada a camiseta dele? Fica sal ali, né? Realmente são sais que o paciente perde. Então, por conta disso, ajustes de minerais são fundamentais. Mas, normalmente, para uma prova de longa distância, 2, 3, 4, 5, 6 horas, nós temos que pensar em reposição desses eletrólitos intra-treino. Então, não seria só uma dose única de um pré-treino que seria suficiente. Então, tá vendo que pode estar aqui, não tem problema, mas precisaremos ajustar além, a mais. Então, para esse paciente que faz uma prova muito longa, nós teremos ou cápsula de sal ou um repositor hidroeletrolítico para esse paciente intra-prova. Então, vejam que não seria algo necessário, obrigatoriamente. Aqui ele traz pra gente um componente que ele chama de Myogenic Matrix. Ou seria, é um componente que tem na composição um blend de creatina. Tanto creatina monoidratada, quanto anidra, enfim, taurina, entre outros componentes como cálcio, etc. E são 5 gramas totais disso. Só que a questão é, não é obrigatório a gente misturar fontes diferentes de creatina. A gente sabe que a creatina mais estudada, mais interessante no momento, é a creatina monoidratada. Por mais que a gente possa ter outras creatinas com absorção mais rápida e eficaz, isso não é justificativa para utilizá-la. Você pode utilizar, não tem problema. Mas, normalmente, a monoidratada é a que funciona e tem um preço mais em conta. E lembrando que esse preço em conta já não está tão em conta assim, né? Então, acho que não vale a pena pensar em utilizar outra creatina, sendo que ela não tem tanta eficácia, ou enfim, a mesma eficácia e é mais cara. Concorda? Bom, ele traz pra gente também beta-alanina, então muita atenção com isso, entre outros componentes, tá? Beta-alanina, bicarbonato, etc. Vejam que essa questão da beta-alanina e também do bicarbonato são componentes que são tamponantes. Então, por conta disso, nós temos durante a contração muscular, durante o exercício, existe a liberação de íons H+, que acidifica o meio e que dói. Você fica lá com o músculo doendo, verdade. E a questão é, esses íons H+, em excesso, quando você coloca um tamponante, como é o caso do bicarbonato ou da beta-alanina, você consegue tamponar e melhorar esse aspecto. Só que, de acordo com os estudos, normalmente beta-alanina e bicarbonato são utilizados para esportes de duração até 10 minutos. Não estou dizendo que você não pode utilizar na musculação, mas normalmente o que mais tem de estudo concreto é de esportes aí até 10 minutos. Mas, eu quero tentar, eu quero utilizar para musculação, para o crossfit. Tá bom, pode usar, não tem problema. A questão é, tem que fazer bem feito. Não adianta só uma dose única pré-treino igual tem nesses suplementos. Você pode até usar, aqui no caso, ó, essa mistura que eles têm, são 2,9 gramas. Só que ele não diz pra gente muito bem o que é de beta-alanina, o que é de bicarbonato. Ele coloca assim, mistura, ele chama de Endura Shot. Mas ele não fala qual que é a quantidade de cada um deles, pelo menos aqui não está descrito. E vejam que essa questão é importante saber exatamente o quanto que tem de beta-alanina ou de bicarbonato também, até porque a dose é importante.
Vejam que normalmente ao longo do dia nós temos uma recomendação que vai por volta de 3,2 a 6,4 gramas diário de betalanina. E essa dose está abaixo. Não tem problema, a gente vai fracionar essa dose. A questão é que a betalanina causa muita parestesia, aquele formigamento que incomoda muita gente. Tem gente que adora, eu sei. Mas nós usamos então o fracionamento para evitar essa parestesia. Vejam que a dose básica vai de 600 miligramas até no máximo 1000 miligramas por dose. Então nós vamos fracionar de 3, 4, 5 vezes por dia a betalanina. Não adianta nada você colocar uma dose única, uma vez só. Então você pode tomar um pré-treino? Pode, tranquilamente. Mas desde que você compense também ao longo do dia as outras doses que estão faltando. Então que eu tome o pré-treino, seja ele qual for, e você vai utilizar depois mais doses ao longo do dia. Então não esquece disso. E lembrando que betalanina, ela não tem uma ação que é imediata. Você até pode achar assim, mas eu sinto aquela coceira, aquela parestesia, daquele pump, isso vai dar o efeito. Não, desculpa, não é. Na verdade, esse não é o efeito que traz a betalanina. O que a gente vai ter de efeito realmente é a longo prazo, especialmente depois de 2 semanas de modo crônico do uso ao longo do dia, em várias doses ao longo do dia. Então, por conta disso, pode usar no pré-treino? Pode, não tem problema, mas desde que você tenha essa sabedoria de utilizar ao longo do dia também. Ele traz pra gente outros componentes, como citrulina, que é interessante pensando no recurso ergogênico também, mas também cafeína, que é o ponto mais importante pra gente, né? Nesse caso aqui, ele tem um blend, mais uma vez, desses compostos, né? E a cafeína também está embutida nesses componentes. E ele traz aqui uma quantidade de 200 miligramas, se eu não me engano. Ó, na verdade é assim, ó, é um componente e tem na misturinha completa, também tem cafeína, mas tem outros compostos. Então não tem exatamente aqui a quantidade exata de cafeína, pelo menos nessa imagem não estão mostrando a quantidade exata de cafeína, infelizmente. Ele traz vitamina D também, tiamina, vitamina B12, mas exatamente a quantidade de cafeína ele infelizmente não traz pra gente. Ele fala que é um blend, mas não traz exatamente a quantidade. Infelizmente, não. Fala que o total é de 1,3 miligramas, mas enfim, não tem. Bom, além disso, nós temos outro componente que também é bem famoso, que é bem conhecido, que é esse daqui, ó, da Optimum Nutrition, Pré-Workout. Também bem famoso, né? Então, olha só, esse componente aqui traz pra gente, na sua composição, vitamina D, mais uma vez, não vou ser repetitiva, como nós falamos antes. Tem vitamina do complexo B, tem tiamina, tem folato, tem B12, tem cálcio, tem sódio. E aí também tem creatina. Só que aqui a quantidade são de 3 gramas, então a quantidade é melhor, concorda? 3 gramas é uma quantidade mais interessante. Para muita gente, 3 gramas já é suficiente. Então, nesse sentido, esse pré-treino já estaria suficiente para que você utilizasse a sua dose diária de creatina. Não precisaria repor, colocar mais quantidade ao longo do dia. Aqui ele traz pra gente beta-alanina também em 1,5 gramas, uma quantidade um pouco mais elevada por dose, pode ser que cause parestesia em algumas pessoas, mas mesmo assim é importante fracionar essa dose ao longo do dia, assim como também outros componentes, como extrato de astragin, ele dá um nome específico, astragin, que seria um Panax ginseng na sua composição. Não que seria obrigatório, nem teria um recurso ergogênico, mas enfim, ele coloca pra gente aqui. Outro componente que ele traz, cafeína, 175 miligramas na sua composição. Para algumas pessoas, essa dose pode ser um pouco mais baixa, e para algumas, enfim, pode ser interessante. Então vejam que é fundamental que você pense em ajustar esse composto, seja ele qual for, na dosagem ideal para o seu paciente. Então nunca vai, minha dica pelo menos, nunca vai pela quantidade que está no rótulo. Até porque o ponto principal desses pré-treinos é a cafeína. E ela que causa mais efeito também adverso, em excesso. Então, por conta disso, vai devagar, vai aumentando a quantidade para o seu paciente de acordo com essa dose que é a mais estudada, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso corporal, para que você vá ajustando de acordo com o que o seu paciente tolera. Nunca chega na dose mais alta, você vai ver daqui a pouquinho que tem outros tipos de pré-treino que tem uma quantidade muito alta de cafeína na sua porção.
400 miligramas, por exemplo. Então é demais. Vai com cautela e vai com calma e você vai ajustar a quantidade de acordo com o seu paciente. Você pode pensar também em manipular um pré-treino para o seu paciente de acordo com as doses mais interessantes. Sabe por quê? Vamos supor que para esse paciente a dose que eu queira de cafeína, aqui tem 175 miligramas no scoop, na dose de 10 gramas. Só que vamos supor que eu queira mais, eu queira 250 miligramas, 300 miligramas de cafeína talvez. Eu vou colocar quase 2 scoops. Será que essa quantidade não vai extrapolar a beta-alanina também para esse paciente? Sim. Então vejam que muitas vezes você pensar em planejar um pré-treino manipulado ou que você faça para o seu paciente, olha, esse componente no pré-treino, esse no pós-treino, vários suplementos, também é interessante. Não estou dizendo que não pode usar um pré-treino, mas cautela com essas dosagens muitas vezes não são tão personalizadas assim. Aqui também nós temos na composição, vamos ver o que mais. Enfim, basicamente é isso de mais interessante para esse composto. Um que é muito famoso ultimamente é esse aqui, ó. Horus. O Horus tem feito muito sucesso, inclusive. E tem um Horus, tem mais um que eu vou te mostrar que é da mesma marca, tá? Aqui, ó, mais uma vez, nós temos beta-alanina, 2 gramas, uma dose maior. Então, vejam, mesmo assim, não dá pra pensar em usar só essa dose de beta-alanina, tem que fracionar mais. Tem taurina também, cafeína 150 miligramas, dose menor. Então, de repente, para alguns pacientes, pode ser interessante também. Vejam que aqui nós temos 2,9 gramas de carboidratos. Essa quantidade é bem baixinha de carboidratos. Não seria algo assim que, nossa, vai aumentar o seu desempenho ergogênico por conta de um carboidrato. Dá para usar, mas não seria uma grande fonte. E aí, combinado com isso, nós também temos, da mesma marca, o Egit. E aí, a composição desse Egit também é bem famoso ultimamente, tem feito muito sucesso, é semelhante. Mas aqui nós temos mais cafeína, 200 miligramas de cafeína, também tem beta-alanina, 2 gramas, tem arginina também na composição, tem carboidrato 0,8 gramas, bem menos, então para aquele paciente que quer realmente ter uma quantidade menor de carboidrato, enfim, pode ser interessante. E aí eu acho que um dos mais famosos, um dos mais comentados e polêmicos é esse daqui, ó, Super Coffee. Vamos lá então para a composição do Super Coffee. Nós temos aqui, de acordo com o fabricante, 1,25 gramas de colágeno verisol. Vejam que nada contra o colágeno, ele pode ser utilizado, mas não é necessário no pré-treino. Eu posso pensar em utilizar o colágeno? Até pode, mas a questão é, não é obrigatório colocar essa quantidade pré-treino. E lembrando que eu posso pensar em doses maiores também, se eu quiser, desse colágeno em outros momentos, tranquilamente. Você vai encontrar coenzima Q10, 50 miligramas, que é uma quantidade um pouquinho mais baixa, mas enfim, vejam que a coenzima Q10, por mais que dentro do seu corpo, da sua mitocôndria, a coenzima Q10 que você tem, que você fabrica, realmente tem envolvimento com produção de energia. Agora, o que você consome de coenzima Q10 por fora não tem grande eficácia para aumento do rendimento esportivo ou, de repente, para aumento da produção de energia. Infelizmente, não tem essa questão. Você pode pensar que também tem aqui L-tirosina, que pode ser um componente, um aminoácido envolvido com produção de neurotransmissores, ou seja, pode ser importante até para desempenho esportivo, né? Pensando na conexão com a questão neural. Justo. Mas nós conseguimos tranquilamente com a alimentação também. Tem 250 miligramas de chá verde, mas enfim, nós temos a composição epigalo-catequina-galato, que é um componente antioxidante, mas você pode tomar tranquilamente também como um chá verde, inclusive num outro momento sem ser o pré-treino. Além disso, nós temos aqui na composição de cafeína que existe no Super Coffee. 100 miligramas, é uma dose bem baixinha. Praticamente uma quantidade de uma xícara de café expresso. Lembrando que cada café tem a sua torra, tem a sua quantidade de cafeína, mas basicamente nós podemos ter de 80 miligramas, uma média de cafeína num café expresso, uma xícara de café expresso. Então, se você quiser, a cafeína que é o mais importante da composição, você vai encontrar num cafezinho mais rapidamente, mais tranquilamente. Além disso, nós temos aqui quantidades de gordura total de 4 gramas. Lembrando que normalmente nós temos uma composição de TCM
Mas não achem que o TCM vai ser um potente recurso ergogênico. Infelizmente, o TCM ele não tem essa eficácia. Quando você pensa em pacientes que utilizam, por algum motivo, alguma dieta cetogênica, realmente o TCM pode ser interessante para a indução mais rápida de cetose. Mas quando eu comparo um TCM com um carboidrato, com uma glicose, o carboidrato ele é muito mais eficaz para a geração de energia no paciente. Então, não teria grande eficácia, grande necessidade da utilização desse TCM. Enfim, né? Então nós temos mais alguns componentes aqui, como colina, carnitina, e lembrando que carnitina, mais uma vez, nós não temos uma eficácia em redução de gordura corporal e nem eficácia de oxidação de gordura. A nossa carnitina do nosso corpo, da nossa mitocôndria, realmente ela é importante para o processo de beta-oxidação, da conversão de gordura em ATP. Mas quando você consome de modo externo, não temos tanta eficácia assim. Veja então que nós temos vários tipos de pré-treinos, tem vários outros, talvez eu não tenha citado vários, com toda certeza. E se você usa algum, comenta aqui. Se eu esqueci de algum assim muito famoso, comenta aqui, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esses pré-treinos. Vejam então que nós temos várias possibilidades. Dá para usar o pré-treino? Claro que dá, sim, com toda certeza. Mas a questão é, a dose deve ser ajustada, deve ser planejado, o que o seu paciente deseja. E também não é obrigatório a utilização desses pré-treinos que já estão prontos. Você pode pensar em elaborar algum para o seu paciente. Ou que você coloque a suplementação fracionada ao longo do dia também. Vejam que existem várias possibilidades, de acordo com o perfil do seu paciente. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa o seu like e compartilha com mais gente, para que mais pessoas conheçam a nutrição de qualidade. Até o próximo vídeo.